É verdade que a gente pode ter um colapso econômico no Brasil em 2027? Então, saiu ali os dados, as métricas do orçamento, né? Que nos próximos anos, 26, 27, vai faltar dinheiro. O que eu vou dizer? Pois é, eu quero saber se o Brasil vai quebrar em 2027, porque eu quero vazar se for... Ó, eu tenho 2 anos para sair fora. Tá. Qual é o problema do Brasil? Essas são métricas fiscais. Vai faltar o dinheiro porque se gasta muito. Então, aqui no Brasil, as pessoas têm a impressão de que o nosso problema é nós não gastamos o suficiente, o governo precisa gastar mais. Nossa. Só que isso tem uma série de implicações. Esse é um pensamento de primeiro nível. Gastar mais significa mais crescimento. Mas existem consequências secundárias, terciárias, assim por diante. Não é simplesmente gastar mais e crescer mais. É que todo remédio tem um efeito colateral. Tem todos os efeitos. Exato. Então, realmente, o Brasil, nos últimos anos, ele tem surpreendido em termos de crescimento, porque depois do Covid, o mundo mudou. Alguns países saíram do Covid mais fortes do que quando entraram. O Brasil, antes da pandemia, crescia 1% por ano, mas assim, com muita dificuldade. Depois da crise de 2014, 15 e 16, o PIB cresceu 1% em 17, 1% em 18, 1% em 2019. E depois do Covid, explodiu. Então, houve uma mudança na economia, não só brasileira, mas americana, global. A China saiu mais fraca. E aí, depois da eleição, a nova administração disse que é preciso gastar mais porque isso vai sustentar o crescimento. Vai, mas não para sempre. Porque você não consegue crescer para sempre dependendo do orçamento público. Porque com o aumento dos gastos do governo, isso substitui os investimentos dos empresários. Porque eles estão tentando ocupar esse espaço. Sim. Porque quando o governo gasta mais, a economia cresce mais, mas você pode gerar inflação. E hoje é o que acontece. A inflação no Brasil acelerou com as medidas anunciadas por esse governo. Estava desacelerando, o Banco Central começou a cortar o juro em 2023 para 2024 e a inflação aumentou de novo. É o que aconteceu. As políticas econômicas desse governo são inflacionárias. E isso Papai Lula. Papai Lula? Isso não é novidade. Então, assim, Lula vai acabar com o Brasil ou não? Até 2027? eu acho que não. O Brasil ele aceita muito desaforo. Mas se ele for reeleito, Daí é outra situação. aí quebra. Mas Então assim, esse corte o Brasil ele aceita muito desaforo. É incrível isso. É porque o povo não para de trabalhar. É incrível. Cara, mas como eu vou aceita te dizer uma desaforo. coisa, eu tenho 37 anos de idade. Com 37, eu sempre ouvi que o Brasil tá pronto pra quebrar. Cada 10 anos eu assisto. E quantas vezes ele quebrou? 0. Não, Não, teve 2014, 2015. Foi horrível, a Bateu maior na trave. crise. Ele deu uma crise, mas aí ele me impulsionou a entrar em Bitcoin. Então, foi a maior crise da nossa história. tipo o Fênix. 2014. Surge das cinzas. 2014 foi a maior crise da nossa história e as pessoas nem lembram mais, né? A Dilma. Por que 14? Não foi só bobagens feitas domesticamente. Não era só corrupção, não era só o excesso de gastos públicos, as influências do governo nas decisões do Banco Central. Isso é muito preocupante e aconteceu semana passada nos Estados Unidos. Então, eu ia te perguntar, não tá rolando isso nos Estados Unidos que o Trump quer interferir na política monetária lá? Os Estados Unidos estão vivendo um Emerging Markets Moment, um momento dos mercados emergentes. Vamos entrar lá. 2014 isso acontecia, o governo ele influenciava as decisões do Banco Central. Amigo, tem um manualzinho escrito, pede aí no ChatGPT, um manualzinho escrito do que fazer numa situação que nem essa. Ele vai dizer, você compra dólar, você vende títulos públicos, você vende bolsa. Então, quando o governo está dando pitaco nessa não pode, parte, o Banco Central tem que ser independente. Sai fora. Tem que ser independente. Tanto que, tipo Isso assim... não está acontecendo agora? Não. Tá. Existia o risco quando saiu o Campos Neto e entrou o Galípolo. Quais serão as decisões do novo presidente? Todo mundo atento a qualquer respiro do Galípolo, todo mundo atento às nomeações dos diretores do Banco Central, como deveria fazer, quem são, eles têm algum viés ou não, mas as pessoas que foram postas nesses lugares são pessoas realmente com conhecimento, não é qualquer um que está lá. Beleza. O Galípolo ficou muito conhecido por declarações na época da pandemia, do Covid. Tá? Que foi um momento que realmente é difícil de você dizer o que exatamente vai acontecer. Mas na época eu dizia, isso aqui vai ser inflacionário. O mundo inteiro parou de funcionar e quando voltar, as coisas vão mudar. Enfim, então falando sobre 2014, qual foi o nosso problema ali? O bear market das commodities, que é o ponto-chave dos emergentes. O petróleo em queda
ele é excelente para controlar a inflação, por exemplo, via o componente de transportes da inflação, que é combustível, né? Que é algo que impacta a nossa vida diariamente se eu uso um automóvel para me locomover. Sim. Então, o petróleo é muito importante, ele pode aumentar o custo de vida ou reduzir em questão de um dia para o outro. Mas aqui no Brasil, mesmo com o petróleo caindo no mundo, na mínima de 2021, alguma coisa assim, o combustível ele não cai por causa do dólar, né? O dólar se valorizou nesses últimos tempos, saiu de 4,70 para 6,10, 6,20, agora está na casa de 5,70, por aí. O petróleo caindo com o dólar subindo, o combustível não cai. Isso não alivia a inflação. Então esse é um fator que para o Brasil, assim, a gente é sensível a isso, mas o ponto principal é por que para os emergentes as commodities são tão importantes? Porque a maioria dos emergentes são exportadores de commodities. E quando o preço delas aumenta, não é que a gente exporta mais, mas o valor do que a gente exporta aumenta. Sim. Então eu sou comprador de iPhone a 10 mil reais a unidade e eu sou exportador de minério a $100 a tonelada. Pô, uma tonelada, imagina uma tonelada de minério de ferro. A $100 dá 560 reais, uma tonelada. Enquanto que o iPhonezinho desse tamanho Negócio de plástico. é 10 mil reais. Então esse é um custo de produção de $10. Esse é um problema. Esse é um problema. Na China. Então vamos voltar lá para a crise do Brasil em 2027. Tá? Não depende só do presidente. Eu acho que o Brasil ele aceita muito desaforo, mas sempre tem um limite. Mas sabe, eu acho que Para o mim, as Brasil... commodities é importante. O problema do Brasil, pra mim, é a falta de confiança. Tu confia em um brasileiro? Não. Em médio? Um brasileiro médio, tu consegue confiar? Não. Eu não consigo confiar no Brasil Sim. por causa disso, porque eu não confio no brasileiro. A gente tem uma cultura muito complicada, né?